Agora, 2h35, a gente vai voltar a falar agora do projeto de lei antifacção, que foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem, no final do dia. E para tirar algumas dúvidas da nossa audiência aqui, a gente vai chamar agora ao vivo o Paulo Sérgio Oliveira Costa, que é procurador-geral da Justiça aqui de São Paulo e chefe do Ministério Público do Estado. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui com a gente em tempo real. Por que o governo ainda está resistindo em passar esse projeto? Quais são os pontos que o senhor colocaria atenção? Por favor, explica para a gente. Bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Muito rapidamente, a partir do episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, o Estado brasileiro se viu frente a uma escolha entre enfrentar o crime ou se submeter. A grande notícia é que o Estado resolveu enfrentar. A partir daí, o governo brasileiro apresentou um projeto que traz pontos bastante positivos e interessantes no endurecimento ao combate às facções criminosas, ao crime organizado, mas o substitutivo apresentado pelo deputado Guilherme Derrite aperfeiçoou e trouxe mecanismos extremamente avançados e modernos para que nós pudéssemos fazer frente à necessidade do sistema de justiça e do sistema de segurança de enfrentar algumas situações que nós vimos, né? Nós não temos uma legislação preparada para enfrentar drone jogando bomba em cima das pessoas, barricadas nas portas das comunidades, domínio de territórios, domínio social, uma série de outras ações. Nós comemoramos a aprovação desse projeto, até porque é justo reconhecer que o deputado Derrite consultou o Ministério Público, falou comigo, nós estávamos em reunião com todos os procuradores gerais do Brasil e nós tivemos a oportunidade de contribuir muito para esse texto. Inclusive, nós levamos a ele a proposta que foi gestada aqui no Ministério Público de São Paulo a respeito do perdimento antecipado de bens, daquela ação civil autônoma à ação criminal que permite a venda de bens, de imóveis que tenham desviado a sua função e tenham sido utilizados no crime. O exemplo que eu sempre digo é de um helicóptero que carrega drogas. O helicóptero desviou da sua finalidade, uma vez que o helicóptero é feito para transportar pessoas. A lógica também num sítio, em qualquer outro lugar. O projeto tem muitos avanços nesse sentido. Agora, em relação às divergências entre o governo e entre o parecer, né, a lei aprovada ontem, eu, como fico no campo técnico, esse é um debate que vai prosseguir no Parlamento, que vai prosseguir no Senado Federal, e é bom que isso aconteça. Até porque o projeto ainda tem algumas questões que precisam ser melhor avaliadas, inclusive de interesse do próprio Ministério Público. Agora, procurador, quando se trata de casos que o Ministério Público já está investigando, e até que ponto essas novidades propostas são consideradas necessárias para casos que ainda vão ser colocados em julgamento? Olha, nós temos visto, e São Paulo fez cerca de 200 de operações entre o GAECO e as Forças de Segurança de São Paulo, e nós vimos o crime organizado na economia formal, nas empresas de ônibus, nas fintechs, enfim, nós vimos o crime organizado no poder público, né? E a nossa legislação, ela não permite com que a gente enfrente isso adequadamente. As leis, elas são brandas, as leis permitem que se trate este assunto tão grave como um crime comum em termos de progressão de pena. O projeto ontem aprovado, ele estabelece um aumento de 30% para 70% o prazo para uma progressão de pena em crimes praticados nas circunstâncias previstas na lei ou no marco legal de combate ao crime organizado, até 85% no caso de reincidência e crimes hediondos. Além disso, traz tipos penais, modelos que devem ser observados, que dizem respeito ao domínio do território. Então, qual a consequência de alguém fechar as portas através de barricadas, colocar fogo em barricadas para impedir o acesso do Estado, para impedir o acesso das pessoas e exercer o domínio na comunidade como se riscasse uma linha e dissesse assim: a partir daqui o gás é comigo, a TV é comigo, o mototáxi e as regras são nossas. E esse projeto de lei aprovado ontem traz respostas a essas situações. Veja, chega até o preciosismo de se impedir com que familiares recebam o auxílio detenção
daquele que está preso em razão disso. Impede a anistia, a graça, impede uma série de benefícios, estabelece penas num patamar de 20 a 40 anos. Todos os países do mundo que enfrentaram situações que hoje o Brasil enfrenta, eles encararam este assunto, foram transparentes com a sociedade e, a partir daí, modificaram as suas leis e, naturalmente, dentro das questões constitucionais, endureceram mesmo. É necessário prisão de segurança máxima, é necessário o acompanhamento e o monitoramento que é previsto de conversa entre advogado no parlatório, entre advogado e alguém que está detido lá. Um isolamento é necessário que seja feito. Portanto, esse projeto traz inúmeros méritos, né? Traz agravação de pena, traz uma série de elementos como o fortalecimento, que eu disse, das execuções penais. O único ponto que eu gostaria de deixar anotado é que o projeto ele traz uma previsão de que, nos casos de homicídio ocorrido nas circunstâncias previstas da lei, em relação a domínio de território, a fatos previstos nessa lei, se desloca a competência do Tribunal do Júri para um colégio de juízes. A Constituição estabelece que no júri há necessidade da chamada soberania popular, né? A Constituição garante a soberania do júri e a garantia dos seus vereditos. Então, quando a gente vê que abre-se uma exceção a essa regra constitucional, a gente, além de achar isso um pouco perigoso, até para o regime democrático, até para as questões constitucionais, a gente acredita que isso não vai resolver o problema. Até porque o júri, hoje em dia, ele, por ser uma cláusula pétrea, ele estabelece o povo nas decisões, né? E não é comprovado o argumento de que são vulneráveis os jurados nas decisões dos júris. Eles acabam recebendo uma blindagem. Num julgamento são convocados 25 jurados, escolhidos 7. O julgamento é sigiloso, não é fundamentado, né? Então, o próprio Código já estabelece como se resolver no caso de alguma coação, né? Perfeito, no caso de alguma ameaça, através do desaforamento. Desculpa lhe interromper, é que o Mano Ferreira, o nosso comentarista, ele tem também uma pergunta para o senhor. Mano. Pois não. Muito boa tarde, doutor Paulo. Eu queria pegar esse gancho. Esse tipo de questão abre a brecha, o risco de a gente ver uma judicialização do projeto, caso o Senado mantenha o texto dessa forma. Além desse aspecto, o senhor também não vê com preocupação o fim do direito ao voto de pessoas que estão ainda em prisão preventiva, que não tiveram o trânsito em julgado? Esse tipo de dispositivo aumenta o risco de uma judicialização da lei e, com isso, gera uma insegurança jurídica? Olha, esses riscos sempre tem, mas pelo que nós pudemos perceber desde a semana passada, nesse intenso debate, fica muito claro que é uma opção do Congresso Nacional, é uma opção do Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro entender que, de acordo com as demandas da sociedade, pela gravidade desses fatos, alguém, ainda que provisoriamente, não sendo condenado, fica impedido de votar, a gente tem que respeitar isso. Eu não vejo risco de... judicialização pode acontecer, mas não vejo risco de sucesso uma judicialização nesse caso, né? Também, como eu havia mencionado a respeito do Tribunal do Júri, né, que os promotores de justiça do Brasil inteiro gostariam de ver alterado isso e preservada, sim, a soberania dos júris. Nós vamos trabalhar isso junto ao Senado Federal, junto ao relator Alessandro Vieira. Já o Colégio Nacional de Procuradores Gerais tem atuado nesse ponto. Eu sei que, nesse debate, muitos ministros, juízes, tribunais superiores também têm sido ouvidos, também têm emitido as suas opiniões. E eu tenho esperança de que o texto no Senado superará uma série de dificuldades e talvez vá possibilitar com que a gente tenha o mais rápido possível um projeto que venha atender aquele desejo da sociedade, que é um enfrentamento mais rigoroso. Nós temos pressa, sim, tá? Saber o que deve ser feito, todos nós sabemos, porque vários países já fizeram isso. Isso não é uma invenção brasileira, isso é algo que deve ser feito para que a gente possa endurecer e tirar o Brasil dessa situação.
Muito obrigada, procurador, pela entrevista aqui à Jovem Pan. Volte sempre em tempo real com a gente. Muito obrigado. Agora a gente segue repercutindo essa aprovação da Câmara do projeto de lei antifacção. É o tema da nossa enquete do dia e hoje, gente, tem uma novidade aqui para vocês. Vocês podem mandar vídeos, exatamente. Se você tiver uma opinião sobre o projeto, se você é a favor do aumento das penas para os criminosos faccionados, por exemplo, então você manda um vídeo para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. 11 9 1325 8055. O vídeo com o celularzinho deitado, bem curtinho, até 1 minuto, que senão a gente não mostra aqui, tá? Seja rápido, breve, mas participa, porque hoje a gente quer mostrar a sua carinha aqui na tela da Jovem Pan sobre esse tema que é tão importante para toda a sociedade. Então, manda seu vídeo, já chegaram alguns comentários em texto, né? Vamos lá abrir a JP nas redes, então, para a gente ler aqui alguns comentários que chegaram. Pode colocar o César Castro, que sempre participa com a gente. Com certeza, criminosos faccionados devem ter penas maiores. Precisamos tirar de nossa sociedade esses marginais de alta periculosidade. É preciso que esses bandidos cumpram penas maiores e sem direito a privilégios, porque só assim conseguiremos nos livrar dessa sociedade com esses marginais. Obrigada, César. Tem mais um. O Marcelino Fernandes, sim, os criminosos pertencentes a facções devem ter penas aumentadas em progressão de regime, pois estes criminosos destroem o país e a paz da sociedade brasileira. Parabéns ao Derrite, que fez o governo tomar uma derrota acachapante ontem na Câmara Federal. Acachapante, essa palavra eu não ouvi há bastante tempo, viu, Marcelino? Obrigada também pela sua participação. Inclusive, Guilherme Derrite mandou uma resposta pra gente, dizendo que as redes sociais dele não são feitas por ele, que ele nunca bloqueou a jornalista aqui, Márcia Dantas, que o post foi excluído. Então, estou aqui pedindo desculpas, Derrite, mas eu já te faço um convite também. Já que você não tem problema nenhum, já fiz alguns pedidos para sua assessoria. Então, dá uma entrevista aqui pra gente, no tempo real, sobre esse projeto que é tão importante para a sociedade. Amanhã ou sexta, a gente não tem feriado aqui na Jovem Pan. Eu quero você ao vivo para a gente debater, discutir, para você tirar dúvidas da nossa audiência, porque é para isso que serve também o jornalismo da Jovem Pan. Então, aqui o meu pedido de desculpas e o convite para você participar com a gente, porque eu já te convidei, já entrei em contato com a sua assessoria, você só aceita falar com Pânico, mas comigo não. Então, vamos lá, pelo menos agora a gente vai estreitar essa relação.